O seu nome? Alberto Caldeira Ferreira da Silva. A sua data de nascimento? 12/9/41. A sua naturalidade? Santo André Estremoz. E o local de residência? Rua Serpa Pinto, número 42, Estremoz. Como é que era a sua vida social, económica e política durante o Estado Novo? A sua e aqui em Estremoz, como é que se viviam estes tempos? Bom, eu devo lhe dizer que em Estremoz eu era adjunto na Tesouraria da Fazenda Pública e naturalmente tinha um relacionamento com o público e também com os funcionários, porque as instalações foram durante muitos anos na Câmara Municipal. Portanto, havia aquele contacto e a vida em Estremoz era mais passada por muita gente nos cafés. Havia as classes, a classe operária, sei lá, por exemplo, o mecânico, o alfaiate, não sei quanto, iam para o alentejano. Depois o lavrador, o médico, etc., iam para o Águias de Ouro. Havia este formato e as pessoas conviviam um pouco entre si consoante as famílias, porque havia muito funcionário público, havia muitos funcionários, que nessa altura realmente Estremoz era realmente um meio com muita vida, mesmo com muita vida, e portanto tinha muito mais lojas do que tem hoje e, portanto, isso significava, nos casos, era mesmo o responsável, o proprietário que estava presente, mas em alguns casos conseguia ter 2 e 3 funcionários. Portanto, a vida não era assim tão má como se dizia. Não era boa, porque daquilo que eu sempre conheci a nível do campo, nessa parte as pessoas viviam mal. Mesmo mal, porque o sistema político funcionava o mais que pudesse pela negativa. E a negativa era explorar aqueles que nasceram para ser explorados, infelizmente. Como viveu o 25 de Abril de 1974? Ou seja, onde é que estava quando soube da notícia? Participou em alguma manifestação de apoio? Esteve presente quando o RC3 regressou de Lisboa? Qual é que era o sentimento da população quando isto aconteceu? O sentimento da população é extremamente positivo, porque tudo que fosse para derrubar o governo fascista que estava a controlar-nos a todos, foi a sorte grande, digamos assim, que saiu aos portugueses, num primeiro ponto. E, de facto, havia uma euforia muito grande. É pena que, de facto, eu vivi também com bastante alegria. Por acaso, estava em casa e eu ouvia a notícia na televisão e simplesmente as coisas não correram na sequência disto tudo, as coisas não correram tão bem como se esperava que corressem, não é? Agora, devo dizer que tivemos momentos políticos a seguir ao 25 de Abril, que eu não tenho problemas nenhum em afirmar, que foram piores que no tempo do fascismo. E eu explico-te porquê. E digo-lhe na minha própria repartição. Aconteceu um episódio, ainda no tempo do fascismo, antes do 25 de Abril, aconteceu um episódio em que houve eleições. Eu já estava na tesouraria e eu era obrigado a ir votar. Éramos obrigados a votar
E eu entendi que não devia ir. Não fui. Acontece que o tesoureiro-chefe recebeu um ofício dos responsáveis da mesa a chamar a atenção que eu devia ser provavelmente com despedimento, e se ele não agisse, seria ele o penalizado por tudo o que estava a passar. E isto, de facto, é uma coisa brutal naqueles tempos, não é? Acontece, por acaso, que um dos elementos que estava na mesa, por acaso, tinha uma relação de amizade relativa. O meu pai era tesoureiro-chefe, também era tesoureiro-chefe, no Banco Nacional Ultramarino, e tinha contacto com aquele senhor que era chefe aí de uma grande empresa e tinha mais, mas que nós nem sabíamos, mas que pertencia à PIDE. O meu pai, de qualquer maneira, o que resolveu fazer? Foi falar com ele e foi perguntar se tinha passado aquilo, assim, se ele sabia de alguém que pudesse fazer alguma coisa. E ele, João, vai lá descansar, deixa que a gente vai ver o que é que pode fazer. E então, passados uns dias, o tesoureiro-chefe recebe um ofício que, tendo em conta que era uma primeira situação e não sei o quê, o assunto ficava encerrado, mas que me chamasse a atenção para que no futuro eu era obrigado a ir votar. Ficou assim. Portanto, veja como é que se vivia naquele tempo. Não é? Ora, a sociedade em Estremoz, havia uma convivência entre as várias famílias que se conheciam, ou do trabalho, ou porque estavam ligados ao clube de futebol, ou estavam ligados a outras situações. Não se vivia mal em Estremoz. E eu devo dizer que, apesar de ser extremocense, os meus pais vieram-se embora do Cartaxo 15 dias antes para Estremoz, 15 dias antes de eu nascer. Portanto, tenho um braço um pouco cartaxense, não é? Mas não. Para mim tudo o que me tira Estremoz é, de facto, uma coisa, para mim, muito importante. E foi muito importante porque eu, ao longo dos anos, lutei muito por mim e pelos meus, mas também lutei muito por Estremoz, pelo país que temos, e que, apesar de tudo, é muito melhor do que aquele que tínhamos em plenos anos, mesmo posteriores ao 25 de Abril. Conte-nos como é que foi o seu pós-25 de Abril, nas semanas que seguiram, não é? Em termos políticos, sociais e pessoais. Eu posso lhe dizer que, em termos políticos, houve uma reação, pelo menos é a minha análise, houve uma reação violenta demais. O Exército, que teve um papel, o Exército, todos os militares que tiveram papéis fantásticos no 25 de Abril, começaram a dar cobertura àqueles que, contrariamente àquilo que se pressupunha, resolveram armar em conquistadores. Conseguiram que uma linha muito mais aberta, obviamente, não há nada comparável à ditadura, mas que partiram um bocado para o abuso. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. Eu tinha um senhor que tratava de sapatos e de peles aqui, amicíssimo dele. Éramos amicíssimos, aí lá, muitas vezes lá, ao cantinho que ele lá tinha, falávamos e tudo. Eu sabia que ele era comunista e a gente falava abertamente, sem problema, sem nada. Nos dias a seguir ao 25 de Abril, como lhe disse, eu trabalhava no edifício da Câmara. E eu tinha cá embaixo parado o meu carro. Comecei
a perceber-me que havia qualquer coisa na rua. E então vim, desci a escada, vim tirar o carro para o ponto do Rossio. Mas quando desci a escada, vinha a descer as escadas, ia entrar na Câmara um grupo de pessoas completamente loucas, entre eles ia esse meu grande amigo e a mulher, assim. Eu voltei a correr, passei-lhes à frente e fui entrar na tesouraria. Eles deram uma volta para o outro lado, né, até que chegaram à tesouraria e desataram aos murros. Fechem esta porcaria, fascistas, não sei o quê, chamaram-me tudo. O meu chefe, coitado, lá está, era um homem todo de delicadezas. Foi ao guichê daquele lado, onde a senhora, que era, desculpe, naquela altura, era, não tinha nada, a marida era complicada, dava murros e não sei quantos, desapareça daqui, se nem prego um murro no focinho, não sei o quê, você é o estupor, você é um fascista, não sei o quê, fascista imediatamente. E obrigaram-nos a fechar. Nessa altura, não era ainda a minha mulher, mas trabalhava a minha posterior mulher e uma colega, toda gente jovem, trabalhava ele. Pronto, eu olhei para trás, fui direito, eu as coisas, fechei as portas de correr e ele disse-me, pronto, agora temos que fechar aqui os cofres e tal. Fecharam-se os cofres, e disse, não saiam. Não saem. Não. Já medi a altura, se for preciso, aqui da janela, lá para baixo. E, portanto, eu não vou sair. Não obedeço a esta gente. E ele, às tantas, deu-me uma ordem e disse, não, você vai sair, porque ele deu esta ordem. Senão tenho muita pena, tenho que levantar um processo. E eu saí. Exatamente quando saí, vinha o chefe da repartição de finanças, com um grupo atrás dele, aos murros e aos pontapés, para obrigarem a si que ele também não queria sair. Tinha sido o pessoal todo. Engraçado. Em maio, eu e a senhora fundámos o PPD em Estremoz. Abrimos uma sede em Estremoz. E só havia a sede do Partido Comunista, do MDP-CDE e a do PPD, Sá Carneiro. Eu acrescento isto aqui, que é muito importante. O que é que acontece? Portanto, isto foi muito, muito complicado, esse momento. Começaram a circular carros de assalto naquela rotunda que havia, hoje ainda está completa, mas que havia ali em frente da Câmara. Bom, entretanto, o que é que acontece? Recordo-me no outro dia em que há uma manifestação desta gente que se sentia sem liberdade e para muita gente, infelizmente, a liberdade era fazer o que cada um queria. Não é? E, portanto, não havia regras, não havia respeito, não havia nada. E então, aconteceu uma coisa que não esperava. Eu estava ali, mais ou menos, frente ao Águias de Ouro, com uma série de pessoas a assistir, porque parou um reboque grande com um trator, montes de mulheres e de homens lá em cima, e foram todas para o portão, não a entrada principal do quartel, mas um portão que havia mais à frente. E então, enquanto eles foram, eu às tantas vi-me em cima do reboque. Eu e uma série deles fomos a correr. O que havia lá era pedras, inclusive coisas da calçada, que era para agredir não sei quem. E a gente tiramos aquilo tudo, depois lá veio a coisa, porque entretanto eles voltaram e íamos envolver em tudo. O meu físico não era muito mais do que é agora, mas pronto, estava a lutar por um ideal. E então lá veio depois o regimento a pôr ordem naquilo, porque nesse tempo era a GNR, não havia PSP ainda em Estremoz, era a GNR. Portanto, reparem, a forma de tratar cá fora não era fácil, porque acontecia isto e o exército
estava a dar um pouco de cobertura. Era que uns que não tinham nada não foram daqueles que mais se meteram naquelas batalhas, naquilo tudo. Esses esperavam que tivessem uma ajuda. Os outros que trabalhavam, de facto, com dificuldades, sabia se trabalhavam nas colheitas do trigo e de outras coisas mais, e o pastor e outros mais por aí fora, que havia os grandes senhores, isso é um facto. Ainda hoje há. Aliás, eu se calhar diria que hoje há muito mais. Simplesmente a política é o que a gente sabe, é a política. Seja em que épocas forem, mas a política tem sempre um lado positivo, mas por vezes ultrapassa-se muito negativamente. E então o que acontece? Começaram a invadir esses terrenos, a expulsar as pessoas todas, acompanhados pelos militares. E isto é que me parece que é uma coisa que ainda hoje me desgosta, porque acho que os militares que tanto fizeram por Portugal deviam ter tido um gasto de proteção a quem queria falar com os... Não era tirar, era chegar lá, falar com os patrões e ver como é que as coisas se faziam. Agora, o indivíduo ganhava pouco, ganhava 20, e agora quer passar para 1000. E o outro que fica na miséria. Quer dizer, pronto, é esta a minha, um pouco da história. Agora, Estremoz continua a ter o seu teatro, para funcionar para o cinema, tinha o seu mercado tão tradicional, era de facto grande, tínhamos os museus, tínhamos muitas recordações de coisas que se passaram em Estremoz, apesar do tempo da ditadura. Depois do 25 de Abril foi a pouco e pouco. Foi a pouco e pouco, mas o que acontece é que havia muita dependência do Partido Comunista. Eu posso lhe dizer que em maio foi fundado o Partido Social Democrata, com Sá Carneiro à cabeça. Eu sou um dos como é que dizer, dos fundadores do PSD. Tanto que eu faço agora 50 anos de militante do PSD. Portanto, mas lá está. Nós conseguimos, fui eu e o chefe da repartição de finanças, que fundámos o partido. Entretanto, conseguimos abrir uma sede. Como lhe digo, só havia a sede do MDP-CDE, do Partido Comunista. Fundámos a sede ali na rua 5 de Outubro, e muitas vezes tivemos que dormir dentro dos carros, porque estávamos à espera de serem bandidos pela Luar, que tinha sede no Redondo. E nós ficávamos ali e não permitíamos determinadas coisas. Agora, o que é um facto é que a entrada de Sá Carneiro foi fantástica. Sá Carneiro que teve uma vida problemática, ele teve às portas da morte, ainda bastante jovem, e ele, recordo-me, aliás, isso até está escrito por uma escritora bastante conhecida, não me recordo agora o nome, mas num livro já antigo, em que toda a gente se lamentava e se queria despedir dele, e não sei quantos, e ele não admitia. Sá Carneiro tinha esta forma fantástica. Não admitia. Não tenho problema. Eu vou fazer isto, e isto, e isto, e isto. Tinha problemas, veias a arrebentarem, coisas do género.
nada. Ele sempre afirmando categoricamente, iam-se lá para despedir dele, e categoricamente, não vai ser assim. Eu vou cá estar e vou continuar a minha vida. E ele foi, tanto que ele houve um período já mais à frente, ele usava uma bengalinha, porque não era pela idade, é porque alguns efeitos que ficaram da doença que teve, ele tinha que se equilibrar. Portanto, isto foi um acidente que ele teve de automóvel. O que é que acontece, entretanto? Era um homem com muita força e começou a dar-nos algumas condições para nós podermos trabalhar. E eu devo-lhe dizer que as coisas eram de tal maneira que um dia nós resolvemos fazer um comício, né, na escola industrial, no salão de ginástica. E veio um candidato a deputado que era um antigo capitão, veio mais uma militante fundadora em Lisboa, estava eu, e à cautela eu entendi, estava o Sr. Bessa Quintão, e eu entendi que à cautela era melhor fazer um ofíciozinho ao regimento, a comunicar o que se ia passar, porque já havia muitas coisas, havia, sei lá, havia, como eu lhe digo, do Redondo, e havia outros mais. E então nós fizemos essa exposição, pedi que nos dessem proteção ao edifício e que alguém fosse para a porta da sede para evitar que, entretanto, alguém tentasse arrombar a porta. Pois, olha, devo-lhe dizer que foi uma bronca desgraçada. Nós não tínhamos ninguém no pavilhão para o comício. Porquê? O exército agiu desta forma. Pôs 2 caminhões carregados de militares armados dentro do antigo campo de bola. E pôs a cada canto do pavilhão da ginástica virados para a estrada, pôs 2 carros de assalto, com respectivos canhões na linha. É evidente que perante aquele aparato, embora nós tivéssemos divulgado bastante, não apareceu ninguém. Até que apareceram 4 indivíduos que eram da Luar. E eu, na altura, fui um dos que falei. A minha amiga Maria Virgínia Estorninho, o marido era agente de distribuição de medicamentos. Entretanto, foi à sede para ver se estava lá alguém. Quando chegou à sede, quiseram prendê-lo. Quem é você? Quem é? Lá foi levaram-no para o quartel. Entretanto, já não me recordo quem, mas alguém nos foi avisar. E eu vim a correr para o quartel, explicar que não, que aquilo que era um militante do partido, a esposa estava. Entretanto, os 2 não saíam de lá. Criou-se aqui uma situação que é um pouco estranha. Nós não temos o público que nós queremos, mas certamente os senhores não se importam de ouvirem aquilo que os convidados para este convite vão certamente dizer-vos alguma coisa de especial. E assim foi. Dei a palavra ao Sr. Capitão, o Sr. Capitão começou a falar e dei-lhe uma lição. E eles, nem ai, nem ui. Mas ele explicou o que é que era a democracia, o que é que foi a democracia. Todos tinham direito
ao mesmo comportamento dentro das suas competências, dentro das suas possibilidades. Não era querer viver com aquilo que era dos outros, mas viver com aquilo que seria. E a pouco este país, mais ou menos, as frases que ele tinha eram estas. Mas a pouco e pouco, este país, com a vontade de todos, mas não como se estava a passar, hein, iria finalmente começar a crescer e a desenvolver-se, a criar postos de trabalho como devia ser, e tudo mais poderia assim. E pronto, mais ou menos as coisas ficou, e os homens. Só houve um que disse boa noite. Vamos-se embora. É. Evidentemente, quer dizer, a vida não era fácil. Eu recordo-me de um amigo meu, não vou falar em nomes, mas que ocupava o cargo, começou a ocupar o cargo de governador civil de Évora. E ele vinha ali para Santa Vitória, à caça. E sabe com quem é que vinha caçar? Hein? Com os comunistas. Porque ele dizia bem, eu estou com eles, é uma maravilha. É uma maravilha, porque andamos todos a fazer aquilo que gostamos, que é caçar. E o período que antecedeu as primeiras eleições? Como decorreu para si pessoalmente e em termos gerais na cidade? Recorda-se? Recordo-me das primeiras eleições, recordo-me de andar de freguesia em freguesia, em algumas a sermos assobiados, apertados, não sei quantos, mas não deixámos de fazer a propaganda que tínhamos que fazer. Íamos eram os lugares, íamos às chamadas tascas nas freguesias, e nós lá chegávamos, meus senhores, boa tarde, falávamos, alguns não queriam que a gente fizesse política, deixávamos um panfleto, deitavam-no fora, outros aceitavam, e houve muitos que entraram para militantes do partido. Isto é que é importante, porque nós tivemos a sorte de que as pessoas que fundaram o partido em Estremoz éramos muito conhecidos pelos lugares em que estávamos. E, portanto, naturalmente era uma coisa pelos lugares que frequentávamos e tudo. E, portanto, isso foi importante. Embora pouco tempo depois já agora contar este pormenor, de nós termos aberto a sede, houve alguns, também não vou falar em nomes, mas houve alguns que tiveram de fugir de estar como militantes, porque ou tinham estabelecimentos de várias ordens e começaram a ser perseguidos. Perseguiam os próprios clientes, eles começaram a perder clientela, porque a clientela tinha medo de lá ir. Então eles renunciaram não só em estarem na comissão política, como também deixaram de ser militantes. Mas nós ainda conseguimos ter mais de 300 militantes. E uma coisa que é muito importante, numa fase já meia transição, nós tínhamos já meia dúzia de adultos, e o resto que tínhamos era rapaziada naquela altura com a idade do meu filho, com 12, 13, 14 anos, que nós conseguimos mais tarde formar a juventude popular de Estremoz. E eles iam connosco, ao ponto de contar, se me permitirem, um episódio engraçado, acabou por ser engraçado. Eu estava na sede a controlar mais ou menos as coisas, e a rapaziada, rapazes e raparigas, havia na parede do edifício da Câmara Municipal, havia uns placares em madeira destinados a cada partido a fixar lá a sua publicidade
em relação a eleições, a qualquer coisa. E quando é o meu espanto, quando me aparece um deles a correr e a dizer: "Oh, Sr. Silva, é o problema, estão-nos a rasgar os papéis todos que nós calculávamos, e não sei o quê." "Mas quem é?" "São os da Luar, e não sei o quê." Eu vou lá já. E lembro perfeitamente, era preciso a gente não ter medo. Eu sou capaz de ter mais medo de determinadas situações do que naquela altura. Porque havia uma coisa. Por um lado, o cérebro pensava, mas por outro havia a nossa força de vontade para não voltarmos a cair numa ditadura ao contrário. Eu cheguei lá, meus senhores, boa noite. Boa noite. Sei lá, desculpem lá, mas se me permitem, eu estou falando, sou do PPD, e estes jovens que estão aqui são do meu partido. E estão aqui a pôr, com a autorização minha, estão a pôr aqui estes cartazes, como aliás a própria lei interessa. Os senhores estão-lhes a rasgar porquê? O que? É o quê? Este virou-se para os outros, eram 2 ou 3. Parem lá imediatamente. Parem lá. Deixem lá os jovens continuar a fazer o trabalho. Fica absolutamente descansado. Olha lá, ainda querem beber uma cervejinha connosco. Nunca mais me esqueci disso. E eu fui. Disse, por que não? Fomos beber uma cerveja. E, portanto, havia episódios com alguma graça, em que havia algum respeito, mas, pronto, as coisas foram evoluindo, a cidade foi recuperando a pouco e pouco, foi assentando em bases mais sólidas. Houve as primeiras eleições, aliás, foi constituído um executivo camarário, em que por acaso não estava ninguém do PSD, mas nós indicámos pessoas que até haveriam devido a ser do CDS, mas que estavam ligados à agricultura e outras coisas mais, e constituiu-se aquela Câmara Municipal transitória. Alguém tinha que gerir a Câmara. E depois, mais tarde, fizeram-se eleições. Obviamente, quem ganhou foi o Partido Comunista e, portanto, eu tive várias vezes como vereador da oposição e fui sempre da oposição, mas não fui sempre contra tudo. Porque quando entendia que era uma coisa que estava a ser apresentada era correta, queria lá saber que a maioria da Câmara fosse comunista. Eu, quando tomei posse, recordo-me ainda, quando tomei posse, nós tínhamos o nosso nome e qual era o nosso partido. E, portanto, eu fui para o microfone e disse fundamental, e o meu partido é Extremur. E passou a ser. Aliás, houve algumas coisas em que eu fui com outra comissão política, aliás, uma comissão política a que eu presidia, mas que a comissão política resolveu criticar-me por determinada posição que eu tomei na Câmara. Mas para mim, estava-me, não vou dizer uma palavra, mas estava-me, não ligava, pensava 2 vezes, de facto tinham razão, mas quando eu me apercebia que, de facto, as coisas não eram assim como devia ser, que me tirassem a confiança. Mas eu não ia ser contra aquilo que eu entendia que era bom para a minha terra. Valeu a pena o 25 de Abril de 1974? Valeu a pena? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós dificilmente sobreviveríamos como país. Passaríamos a ser, digamos assim, uma aldeia no mapa. Porque nós não tínhamos possibilidades, porque a maneira como nós éramos remunerados, as exigências que faziam, as inspeções que nos faziam, mas que eu depois disso também tive inspeções, a mesma. Eram inspeções profissionais.
os concursos eram profissionais. Agora, vir com coisas do género, por exemplo, sei lá, forçar um indivíduo, tens que ser assim porque eu mando que seja assim. Então, mas quem és tu? Eu sou do Partido Comunista. Era o que me faltava. Ou eu sou no tempo do Salazar, eu sou da PIDE. Eu recordo num episódio anedótico, havia uma papelaria e o proprietário dessa papelaria, livraria, era o Sr. Joaquim Vermelho. E o que é que acontece? Um dia ele vem a PIDE de propósito, porque ele tinha lá uns jornais que se vendiam em todo o ponto do país, mas que não tinham passado para censura. Ele não sabia, os distribuidores distribuíram, não sabia, foi preso e levado para a PIDE. E fecharam o estabelecimento. Pronto, depois lá teve os seus andamentos e aquilo tudo, e mais tarde lá veio, mas ainda passou lá quase uma semana e voltou, e voltaram a abrir, mas com todo o medo. Em relação à situação, tudo que foi melhorando. Aliás, eu posso dizer que tive várias posições, porque eu fui candidato à Câmara. É verdade, ninguém queria. Uma coisa engraçada, tinha a Comissão Política reunida na sede, eu era o presidente, e eu fui ao hospital, que ainda era ali no Recio, tentar convencer um médico, de quem sou muito amigo, que tive que assistir ele estar a abrir a perna a um doente e só para sangue por todas as lados, e fui convidá-lo para ele ser candidato a Presidente da Câmara. E foi a última tentativa, e ele disse que não, por enquanto não. Voltei para a sede, e quando cheguei à sede, expliquei, e eles disseram, pois, mas a gente já decidiu outra coisa. Quem vai ser o candidato é você. A gente sabe que não há possibilidade de ganhar, mas nós vemos outra pessoa conhecida na cidade, não sei quanto, não sei se pode ser nas freguesias. E eu, ainda lá tenho, por acaso, os panfletos dessa altura, e pronto, depois fizemos a campanha toda para as freguesias e tudo mais. Agora, quer dizer, depois, a pouco, tenho uma relação na prática que eu me recorde, tenho uma relação de amizade ainda, daqueles que estão vivos ainda, mas uma relação de amizade porque eu como disse, fui várias vezes vereador e fui vice-presidente num mandato em que nós fizemos um acordo. O PS queria ser Câmara, mas não conseguia arranjar a maioria. Então nós fizemos um acordo. Queriam por tudo a presidência. Nós demos a presidência ao PS e todos os outros 5 que formavam o Executivo eram todos do PSD e do CDS. PSD e CDS. Bem interessante. Mas não há dúvidas que o 25 de Abril foi um passo muito, muito importante, que neste momento não estamos a precisar de um 25 de Abril. Não, eu penso que não é por facto de ser, e continua a ser PPD de Sá Carneiro, mas não é por facto de ser o PSD que está no governo que eu não deixo de fazer as minhas críticas também. Agora, há uma coisa que não podemos de forma nenhuma esquecer, é que um governo que tem 3 a aproximar-se de 4 meses não pode fazer tudo
aquilo que estava realmente mal há muitos anos e que se foi acumulando. Agora, 25 de Abril, como disse, para mim, 25 de Abril, sempre.